Estamos iniciando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério através dos canais do Grupo KTV e também do nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br e todas as redes sociais. E nós hoje vamos tratar mais um assunto que está na pauta do dia mais do que qualquer coisa. É o que diz respeito à legitimidade, à seriedade e à imparcialidade das eleições no Brasil. Há poucos dias, o candidato Jair Bolsonaro voltou a frisar aquilo que ele já vem fazendo desde 2014, quando pediu o voto por escrito, ter uma prova daquilo ali. Aí recebeu novamente a crítica, o peso. Anteontem, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que as urnas são confiáveis. E para rebater, na carona, a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, confirmou o que disse Toffoli, que as urnas são confiáveis. Pois bem, não é inegável, os nossos cabelos brancos também já ajudam para isso. Em 1982 também disseram que as eleições eram limpas, que o resultado da Proconsulta era confiável, e foi o primeiro escândalo pós-Revolução de 64, primeiras eleições livres para governador fraudadas. De lá para cá se discute, e muito profundamente, a validade, a seriedade e a questão da indevassilabilidade da urna eletrônica. E nós estamos com um especialista hoje aqui, professor Pedro Rezende, que é da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ciência da Computação. Professor, é um grande prazer, uma grande alegria recebê-lo aqui no nosso programa hoje. Bom dia, o prazer é meu. Professor, vamos pelo princípio. Lá atrás, o que houve com a Proconsulta? O senhor que estuda, como é que eles estavam fraudando aquela eleição? A informática é um excelente instrumento para controlar o fluxo de informações, e numa eleição ela pode ser usada para isolar ou concentrar certos tipos de interferência possíveis na contagem de votos, por exemplo. No registro de votos, a informática não tem muita influência, porque o tipo de fraude causado por identificação fraudulenta do eleitor, a chamada fraude de cadastro, continua possível em qualquer sistema. Mas com a informatização, os meios de contagem podem se tornar invisíveis para o eleitor, e com isso o princípio republicano de que o processo de contagem dos votos deve ser público desaparece a pretexto de uma modernização. O que aconteceu no caso da Proconsulta foi desvio de votos na hora de totalizar, porque ninguém podia acompanhar, já que estava acontecendo dentro das máquinas. Não fosse uma apuração paralela com base nos boletins de urna que eram produzidos em papel nas sessões eleitorais, não seria possível ter detectado na ocasião que estava havendo desvio de votos na soma dos boletins de urna que saíam das sessões eleitorais feitas por uma empresa de informática pela primeira vez no Brasil, participando da totalização com o uso de computadores, não é? O que acontece agora é que a contagem é feita dentro da mesma máquina que registra o voto. Então, o processo que deveria separar o registro do voto, que requer sigilo pela Constituição, da contagem, que é um processo administrativo que deve ser público, foi colado e colocado junto a pretexto de modernizar para isolar certos tipos de fraude que são sempre de varejo ou de invisíveis, aquelas fraudes que acontecem na sessão eleitoral quando algum voto é desviado. Esses ficaram agora com a urna eletrônica, né, possíveis de serem executados apenas de forma oculta, e como é um mesmo programa que entra em cada urna para o país inteiro, por atacado. Então, quem controla a preparação da urna para a eleição hoje, na forma que nossa eleição é conduzida, tem também o poder de contaminar o software com algum trecho de código malicioso que desvia certa porcentagem de votos em todas as sessões eleitorais, de forma
invisível e por atacado e feito por poucas pessoas. Por isso, a informatização é uma faca de dois gumes. Ela pode concentrar poder de fraudar em quem administra o processo, ao mesmo tempo em que pode ocultar as formas de fraude que antes eram visíveis e tinham que ser feitas por varejo. Então, eu não sei se hoje a gente está numa situação pior do que em 82, porque em 82 os boletins de urna ainda eram produzidos com voto manual. Bom, eu quero fazer justiça, né, à direção da Radiobras daquela época, Fausto Vale, o General Massa, o Leonardo Frois, porque naquela época a Radiobras, a Rádio Nacional, fez a apuração voto por voto, urna por urna, da eleição no Rio de Janeiro. E às 3 horas da tarde, quando começaram as bocas de urna e tal, e a apuração, e no final da tarde, a Radiobras já tinha detectado a fraude, que foi confirmada quando a Proconsul tentou dizer que Moreira Franco estava ganhando a eleição de Brizola, quando este já tinha quase 60% das votações. A Radiobras, juntamente com o Jornal do Brasil, eles detectaram essa fraude antes que ela acontecesse e por isso ela foi denunciada. Então vamos fazer justiça aí ao pessoal aí que fica falando sobre independência da imprensa, autonomia da imprensa. Naquela época também tinha jornalismo sério. Bom, professor, naquela época então tinha a possibilidade de acompanhamento à votação. Agora, hoje não há possibilidade desse acompanhamento. É por aí que começa a possibilidade de fraude ou é já na aquisição de um equipamento indevassável? Eu não sei o que significa equipamento indevassável, porque não tem nenhum indevassável. Não existe, porque do ponto de vista do processo de fabricação, né, se o fabricante não seguir a especificação de como deve ser produzido aquele artefato ipsilíteres, ele próprio pode ser o agente que introduz o artifício, o artefato, a porta de fundo que permite código malicioso desviar votos num equipamento desses, né? Então, eu acho que a sociedade brasileira devia tomar muito cuidado com os contratos de terceirização que o TSE firma com empresas, inclusive com empresas que não têm sede no Brasil, inclusive violando a norma civil a respeito de como empresas estrangeiras podem atuar junto ao serviço público no Brasil. Então, essa ideia de equipamento indevassável, isso é uma miragem, é uma ficção que serve para a propaganda de que a modernização atende os anseios da sociedade de um sistema mais, digamos, mais robusto para quem quer eleição limpa. A propaganda que a Justiça Eleitoral usa para vender o peixe dela é de que, como ninguém consegue provar que houve fraude, então o sistema deve ser rígido. Mas isso pode significar outra coisa, pode significar que quem se sente lesado não tem mais meios de acesso de recorrer às formas de prova de que houve algo de errado na eleição, na contagem dos votos. Tá certo. Nós vamos prosseguir nessa linha, professor. Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho ou uma água e nós já voltaremos para saber, bom, que tipo de equipamento foi comprado pelo Brasil, que equipamento é esse, quem gerencia esse equipamento e se isso dá alguma garantia para os brasileiros de que a eleição é totalmente limpa e honesta. Nós já voltamos.